Salve, torcida colorada! Agora tá ficando tudo belezinha, né? Temos um treinador, apresentou-se hoje pela manhã, né? Foi anunciado pelo Inter, à tarde já deu o primeiro coletivo e agora à noite, então, foi apresentado oficialmente e deu uma entrevista coletiva. Entrevista essa clara, inteligente e muito objetiva. Eu gostei muito do que eu ouvi. Roger é sim um treinador capacitado e capaz de levar o Inter a melhorar o seu futebol, a melhorar o seu rendimento. Vamos ouvir a entrevista, então. Eu falei as entrevistas porque eu dividi em 5 partes, até para comentar, né? Então, nós temos 5 partes. Vamos ouvir a primeira parte e a gente comenta alguma coisa, ok? Então, vamos lá. Primeira parte da entrevista do Roger Machado. Seja bem-vindo. Muito obrigado. É claro que é o teu primeiro dia, né? A tua chegada aqui tem muito, claro, para falar, muito para aprender, muito para entender do vestiário colorado. Mas é impossível também não lembrar de palavras que o presidente Alessandro Barcelos falou antes da escolha do teu nome, antes da tua chegada, quando tudo era especulação ainda a partir do antigo treinador. E uma das palavras que ele usou era: o técnico que vier vai ter de ter o tamanho do investimento feito no departamento de futebol e o tamanho deste vestiário. Certo. Por mais que tu já tenha passado por Atlético Mineiro, Bahia, Palmeiras, tu te sente do tamanho deste vestiário, tu te sente do tamanho do desafio que é ser treinador do Internacional? Então, boa noite a todos. É um prazer estar com vocês aqui. Vejo algumas pessoas já conhecidas, alguns que, inclusive, fomos companheiros de campo, na formação. Outros que vou aprender a conhecer, e trabalhar junto, lado a lado. É evidente que é um desafio importante, do tamanho do Internacional. Como treinador de futebol, penso estar preparado para esse momento. Fiz a minha formação como jogador de futebol durante 20 anos, me preparei academicamente para esse segundo momento, para a carreira. Tive muitas experiências em diferentes níveis, mas a maioria delas, no alto nível do futebol brasileiro que o Internacional está. Então, eu me sinto plenamente preparado para esse momento. Amadurecido, depois já de, vamos lá, 10 anos como treinador principal e outros 4, 5 como auxiliar. É um momento importante para mim e me sinto plenamente preparado, sem dúvida. Tudo bem, Roger? Boa noite aqui na Boa frente. noite. Seja bem-vindo ao Inter. Eu não tenho dúvidas que essa imagem que a gente está vendo ela é uma imagem simbólica no Rio Grande do Sul, que é alguém que teve uma carreira longa, vencedora no Grêmio ou no Inter, enfim, assumir um cargo, um desafio no outro clube. E tu é um treinador que teve uma carreira como jogador muito longa no Grêmio, vencedora, e também teve uma passagem como técnico que é marcante no Grêmio, com as suas peculiaridades, enfim. Eu te pergunto, Roger, como é que você recebe, por exemplo, o torcedor do Inter que coloca talvez um asterisco na tua chegada ao Beira-Rio, por tu ter esse passado no Grêmio, essa ligação com o clube, e como é que tu recebe do torcedor do Grêmio a opinião de que talvez a tua ida para o Inter seja uma traição, uma mancha na tua história, dentro desse contexto todo de uma rivalidade que tu conhece muito bem aqui do Rio Grande do Sul? Eu acolho com naturalidade esse processo, porque eu vivi aqui no estado e eu vivi a rivalidade. Mas como jogador, eu sempre busquei deixar essa rivalidade dentro do campo. Nunca interpretei que fôssemos inimigos, apenas adversários. Você sabe que a relação do torcedor é passional. O torcedor ele é apaixonado pelo seu time, e compreende o jogo. Eu sou apaixonado pelo jogo e compreendo o torcedor. Eu vejo que esse processo é natural em função da paixão que o torcedor tem pelo seu clube.
né? Mas como profissional do futebol e já 32 anos nesse lugar, né, eu também consigo administrar isso de uma forma que me permita circular bem, né, nesses ambientes, né, e trabalhar com a tranquilidade que eu preciso para esses momentos. Roger, aqui, sempre quando se fala do seu trabalho, e até quando alguns jogadores citam os exemplos de quando você trabalhou com ele, muito se fala da sua boa gestão de campo. Mas sempre se rotulou o seu trabalho uma questão que, diferentemente da gestão de campo, a respeito de gerir ambientes, gerir vestiário. Sempre se rotulou, e eu quero lhe perguntar se você acha justo esse rótulo que sempre lhe colocaram, na questão de gerir ambiente, gerir vestiário, na questão de se você amadureceu também em relação a isso. Quero perguntar se você acha justo esse rótulo que sempre te colocaram e se você amadureceu em relação a isso também. Não, eu não acho justo, né, porque penso que uma das características principais da minha personalidade é criar bons ambientes para que a gente possa trabalhar. Mas também tenho certeza que eu amadureci esses anos todos, né, de estando tanto na beira do campo quanto dentro do vestiário. Porque à medida que, eu comecei com 38 anos, né, alguns dos meus jogadores talvez tivessem a minha idade. E é natural que nesse momento, né, você precisa encontrar um distanciamento, né, que você possa conseguir gerir bem o grupo e ao mesmo tempo se aproximar dele, porque a gente está lidando com pessoas. Né? Então, até você ajustar esse time, não é só a experiência e o tempo que lhe dá. Né? Mas eu sempre tive como característica de personalidade entender que, para mim, um ambiente saudável é um ambiente que você consegue construir as coisas de uma melhor forma. Né? Então, eu acho injusto. Né? Porque foi algo que eu, além de ter por característica, eu fui buscar, né, na formação, né, poder ter ferramentas para que eu consiga lidar com tudo isso. Né? Eu sou muito aberto ao atleta, né? Porque eu entendo que eu preciso trabalhar para eles. Né? Eu preciso proporcionar, através das minhas atividades de dentro do campo ou do vestiário, né, a melhor forma para que ele consiga me dar a melhor versão, né, para apresentar no campo e só com um bom ambiente. Né? Então, quando o campo está funcionando, não é só a tática que está aparecendo ali. Quando o campo está funcionando bem, também é a capacidade de gestão. Bom, antes de irmos para a segunda parte, só deixa eu fazer um comentáriozinho bem rápido aqui. Mas antes do comentário, não se esqueçam, aproveite agora enquanto não estamos rodando a segunda parte do vídeo, deixa o likezinho, inscreva-se no canal e ativa o sininho para dar aquela força para o canal do Vovô Colorado. Beleza? Bom, eu fiz questão de separar essa primeira parte até devido à primeira pergunta. E a segunda também, mas mais especificamente a primeira pergunta. Vocês observaram bem a pergunta? Se Roger tinha estofo, né? Se Roger era capaz de assumir um grupo do tamanho do Inter. Até porque esse mesmo repórter que fez a pergunta, que é da TV Bandeirantes, ele passou a semana inteira dando pau no Roger, dizendo que o Roger não é capaz de comandar o grupo do Inter, que Roger não tinha condições de comandar, que Roger não tinha liderança de vestiário e mais um monte de besteira. E hoje ele faz a primeira pergunta, e a pergunta é justamente, né, a respeito disso. Se ele se via à altura, né, de um grande time com um grande plantel como é o Internacional. E ele ouviu a resposta que merecia. A segunda pergunta foi mais sobre questões táticas, né? O que ele viu de erros no Internacional? Olha, que pergunta bem, como é que eu vou dizer assim? Pergunta de nóbil, né? De nóbil. Pergunta de repórter novato. Pergunta de gente que acharia que o Roger ia dizer quais os defeitos
assim em público para entregar arma para os adversários? Ó, convenhamos, né? Que pergunta bem, desculpe para não dizer imbecil. Vamos lá, vamos ver a segunda parte. Não esqueça de deixar o likezinho aí. Roger, boa noite. Bem-vindo novamente aqui a Porto Alegre. Até pouco tempo atrás, Roger, você era adversário, né? O Inter enfrentou o Juventude pela Copa do Brasil, acabou sendo eliminado. O que você viu daquele time do Internacional, que tinha o Cudê no primeiro jogo, depois tinha o Pablo Fernandes como interino? Quais as dificuldades daquele time? O que você conseguiu observar de ponto fraco? E o que você gostaria de melhorar, principalmente nesses primeiros dias, nesses primeiros treinamentos, já pensando nos próximos jogos que são importantes contra o Botafogo e um duelo decisivo contra o Rosário Central? Então, foram alguns jogos, né, com plataformas diferentes, em alguns momentos, com estratégias diferentes. O que eu posso dizer é que, muitos jogadores com uma boa relação com a bola, né, uma estrutura tática muito bem desenhada, né, com movimentos bem caracterizados, buscando algum tipo de jogo bem específico, né, uma variação, né, que na minha forma de ver o jogo ela pode ser evoluída, né, algumas similaridades com o que eu produzi em algum determinado momento do jogo, ou na fase de iniciação, no bloco médio, ou mesmo até na pressão alta, se assemelha em alguns sentidos, né, mas outras que ao longo desse processo, gradativamente, a gente vai colocando, né, o que eu penso um pouco, o que eu penso do jogo. Né? Foram confrontos muito difíceis, né, que para que a gente tivesse tido sucesso, teve que ter um nível de concentração muito grande, uma doação muito intensa durante todo o jogo, porque, né, jogadores com muito talento, você não pode descuidar nunca o olho, né, porque eles podem decidir a qualquer momento. Mas a partir desse momento da minha gestão, a gente começa gradativamente, né, a fazer esses movimentos para ampliar o repertório, né, de algo que, na minha opinião, já vinha sendo estabelecido, para a gente poder evoluir para mais. Boa noite, Roger. Oi, boa noite. A reportagem da Rádio Inferno confirmou com a direção e com o Abel Braga que existe um contato para que, de repente, o Abel esteja também dentro dessa comissão, como um coordenador técnico, que existe essa possibilidade. Tu chegou a conversar com o Abel te ligou, entrou em contato contigo, a direção te falou algo sobre isso? Isso tu acharia importante a vinda desse profissional? Eu não conversei com a direção a respeito, nem tampouco com o Abel. Todos nós conhecemos a trajetória do Abel no futebol brasileiro e dentro do internacional. Profissionais que venham agregar valor com o peso que ele tem, sem dúvida nenhuma, eles são bem-vindos, né? Mas precisa, a partir desse momento, analisar de fato. Mas eu não tive contato, né, com o Abel, e até agora, como foi tudo muito, muito rápido, a gente ainda não teve a possibilidade de conversar a respeito, mas no devido momento certamente faremos. Roger, boa noite aqui na frente. Bom, como o Bruno falou há pouco, acho que é um marco na rivalidade Grenal. Você está agora trabalhando no Inter, pela história no Grêmio, e a gente está vendo também o Roger profissional. Então, a minha pergunta para você é: quando que teve esses contatos, né? O presidente falou há pouco da cronologia ali do início da procura, mas quando que o Roger decidiu topar o desafio de trabalhar no Internacional? E, se me permite uma segunda, o que pesou, que foi definitivo para você pensar, sim, aceito, vou trabalhar no Internacional? Bom, os contatos eles iniciaram depois dos confrontos. Ali abriu-se a possibilidade e começamos a estreitar, né, esse movimento, né, que ele foi concluído, né, nesse momento aqui. O que me levou à decisão, né, não foi uma decisão fácil, obviamente, né, fazer esse movimento, né, que foi a primeira vez que eu deixei um trabalho em andamento. Todos os outros momentos eu saí quando me desliguei, né, demitido dos clubes, né, um trabalho bem já com uma base forte dentro
dentro de 7 meses de trabalho, mas entendi na oportunidade também, né, uma grande chance de como treinador que deseja buscar treinar a seleção brasileira, né, tem alguns rituais que eles precisam ser cumpridos, né, e um deles é treinar um clube do tamanho do Internacional, né, que tem objetivos muito claros dentro da temporada. Então, foi um movimento importante, como eu disse, não foi nada fácil, mas ele foi decidido com a maturidade de um profissional de 50 anos e que busca no futebol um crescimento pessoal e profissional. Pois bem, essa foi a segunda parte, né? Já com perguntas um pouco mais decentes, vamos dizer assim, né? Mais preocupadas realmente com o Inter. Vamos assistir a terceira parte. Eu separei por parte até para vocês comentarem aí também no chat. Tá? Vamos lá, vamos para a terceira parte. Aqui, Rogério. Em primeiro lugar, estou extremamente feliz de te ver aqui, de vermelhinho, né, com a camisa do nosso Esporte Clube Internacional. Realmente eu acredito que tu vai ajudar muito o Inter a chegar aos objetivos que precisa, tá? Mas a gente vem tendo muitas dificuldades aí. Teve a questão da enchente, teve também aí alguns dissabores que tivemos por culpa tua também, contra o Juventude, não vencemos o Gauchão, né, a Copa do Brasil estamos fora também. Tu acha que o Internacional ainda tem tempo hábil de dar para o seu torcedor os títulos que ele merece? No caso, hoje, o brasileiro e também a Copa Sul-Americana, que eu acredito muito que o Inter possa ser campeão da Copa Sul-Americana. E o Internacional é o maior desafio na tua carreira? Eu devo te chamar de como? O Marcinho, meu canhotinha do Sub-16 ou o Márcio, o Black? Black. Tá bem. Black, uma das razões da decisão pela vinda foi justamente, né, por acreditar que a temporada ela ainda não acabou e ela pode acabar de uma forma bem sucedida com conquistas, né, não tenha dúvida, né, simplesmente por carimbar num grande clube a minha permanência não faria sentido, né? Eu quero conquistar com o Internacional, né? E eu tenho certeza que com o elenco que a gente tem, com o planejamento que o clube tem, com as competições que a gente tem para disputar, é possível, né? E com relação à oportunidade, é uma grande oportunidade na minha carreira, né? Tiveram outras que passaram, mas esse momento, né, é um momento muito importante para mim, né? Eu permaneci 1 ano e meio fora do mercado, né, porque o futebol brasileiro foi invadido por uma onda de treinadores estrangeiros, né? Eu busco retomar minha carreira, né, para justamente me colocar nesse momento novamente. Então, para mim, esse é o grande momento, né, que eu posso, né, junto com um grupo de jogadores, com o Internacional, né, ter uma grande conquista, né, que é, de fato, né, o que credencia os treinadores aos objetivos maiores. Eu tive outras conquistas, mas o Internacional, junto com o planejamento feito com o grupo de jogadores, pode me proporcionar isso também. E com o meu trabalho e comissão técnica. Então é um grande momento para mim, sem dúvida. Roger, dentro desse desafio que você acaba de mencionar aí, deu já para perceber, ou você já identificou, porque o Internacional vem com um peso muito grande. Desde 2016 não conquista um título. E esse peso atormenta muito o torcedor. Já deu para identificar que o Inter precisa de um novo DNA? Você já identificou essa situação? E me permita uma segunda. Você vai ser o 7º treinador negro a comandar o Internacional. Qual é a representatividade disso? Vamos lá, vamos pela primeira, né, que você frisou sobre o... É evidente que, né, que ele acaba sendo, de alguma forma, influenciando, né, um ambiente externo, né, e, por consequência disso,
né, em alguns momentos, gerando mais tensão interna. Todo o nosso trabalho como treinador também é preservar esse ambiente interno dessas oscilações, né? Mas não há como você garantir que isso não invada o ambiente. Então, primeiro que o jogador de futebol ele é movido por muita confiança, né? O seu talento e a confiança, né? Quando, em alguns momentos, como esses momentos de instabilidade, a confiança se quebra, né? Tecnicamente você não consegue oferecer o seu melhor, taticamente você tem dúvida do processo, né? E isso, de alguma forma, atrapalha. Né? Agora, ao mesmo tempo que pode ser um empecilho, também pode ser uma grande mola propulsora e uma motivação extra justamente para você cravar na história do clube com conquista. Né? A gente sabe, já houve outros momentos na história que a ausência de títulos durou muito tempo, quando ela vem, ela é marcada para sempre. E por vezes, independente do peso da conquista que ela tenha, justamente pelo tempo que ela não acontece. Né? Então, eu penso que depende de como a gente consegue lidar com isso. Né? Pode ser bom, pode ser ruim. E com relação ao ser o 7º treinador negro, né, para mim é um motivo de muita satisfação. Né? Eu sei a trajetória que eu segui até aqui, né? Eu sei o que a minha ancestralidade me trouxe até aqui, e eu tenho, né, por objetivo honrar isso. Honrar ela dentro de campo com muito trabalho, né, e que eu seja o 7º treinador negro de muitas conquistas nesse clube. Fala, Roger. Aqui. Tudo bem? Uma entrevista tempo atrás. Tá aberto. Tá aberto. Não. Uma entrevista uma vez para nós, falou que uma das grandes mudanças do técnico estrangeiro, que obviamente não tinha nenhum problema com o técnico estrangeiro, nada disso, mas que eles tinham trazido de volta para o Brasil uma essência do futebol brasileiro, que era jogar com 2 atacantes. Alguns, né? Alguns. Era na época do Jorge Jesus, principalmente, isso, que a gente estava falando. Esse time do Inter foi montado, basicamente, até falando de campo, tá? Foi montado basicamente com 2 atacantes, até não tem tanto ponta, como é uma forma que tu costuma usar. Esse time do Inter também foi criado, e pelo, como tu diz, né, amigo da bola, que gosta de ficar com a bola, de marcar em cima, de recuperar, enfim. E que no contexto atual, com esse monte de jogo, com esse monte de viagem longa, que agora não tem mais viagem curta, enfim, não está dando muito certo. Ao mesmo tempo, a gente vê no teu Juventude, no último jogo agora, o teu time nunca se desorganizou contra o Atlético Mineiro, fez um gol de atacante contra goleiro. Eu não me lembro de o Juventude ter levado gol de atacante contra goleiro. Como é que se adapta? Saiu de um trabalho que teu time é de um jeito, que joga mais atrás, que não se desorganiza, que busca contra-ataque, para um time que gosta de ficar com a bola, que ataca bastante, que talvez não tenha mais como fazer aquilo com a intensidade que precisava. Como é que se adapta nesse trabalho, formado com 2 atacantes, por exemplo, sem as pontas que costuma usar? Vamos lá. Permita-me discordar um pouquinho do que tu disses. Eu não fazia um jogo, não propunha um jogo reativo somente, né? Eu também gosto muito de ficar com a bola, né? E esse time de Juventude, na média da posse de bola, mas não só a posse de bola, o que tu fazia com ela, né? A contundência depois que tu rompia uma linha, ela era bastante concreta, né? Ela aparecia com frequência. Em alguns momentos, né, sobretudo quando o adversário se impunha, né, com uma característica de jogo que te empurrava para trás, né, você, né, modifica um pouco a estratégia, né, e usa dos espaços que o adversário vai dar. Né? Então, isso, um time tem um DNA, mas ele tem algumas figuras adaptativas ali justamente para você lidar com as variações de adversário que você vai lidar. Né, com relação a 2 atacantes, não só com 2 atacantes, trouxeram também uma figura não muito mais do meio articulador, mais do meio atacante, o cara que pisa na área, porque a gente tem hoje por trás, né, não mais 2 jogadores de contenção, a gente tem um que faz a defesa, da proteção da defesa, tem um 8 que é quase que o box-to-box, que entra para dentro do campo de ataque e, por consequência, empurra o meia para dentro da área. E a opção de ter jogadores de lado ou não, elas te dão diferentes tipos de profundidade, mas, né, profundidades com muita intensidade de acordo com que tu planifica a equipe. A equipe do Juventude trabalhada, eu trabalhei com 2 plataformas, eu também joguei no começo do Gauchão algumas partidas com um tripé e com um meia de enganche e 2 atacantes também, para buscar profundidades de meios corredores e não profundidade de corredores laterais.
né, e fiz da amplitude com os laterais, não com os pontas. Né, a gente adapta, né, de acordo com a característica do elenco que a gente tem à disposição. A partir desse momento eu começo a observar melhor os jogadores para justamente, né, perceber qual é o melhor tipo de jogo que pode ser adaptado com a característica do material humano que eu tenho à disposição. Penso que é possível a gente ter alternâncias. A única certeza, né, que eu tenho preferência dentro da minha estrutura é jogar com linha de 4. Dali para frente, eu já joguei com todas e diferentes variações táticas. Né? Mas joguei com linha de 5? Já. Né? Porque quando eu peguei um time, como foi o Atlético, que machuca muito com as amplitudes dos laterais para jogar com 3 zagueiros, eu desço um volante para dentro da linha ou para um dos meios corredores, dependendo daquele que tem o meio corredor de um jogador com maior flutuação, para justamente eu não sofrer tanto com as amplitudes do campo. Eu acho que tudo é possível. Né? Independente do grupo ter sido montado para determinado modelo de treinador, ele foi montado, né, para atender, né, o internacional. Né? Assim como no Juventude, não fui eu que montei aquele elenco, porque eu cheguei quando o Carpini estava saindo para o São Paulo, a gente encontrou a melhor forma, né, de jogar. Isso que o que demanda e o que organiza obrigatoriamente não é o desejo do treinador. Né? Isso é o que eu observo no dia a dia. Né? E eu não tenho, por mais que a gente jogue contra, que eu conheça 80% da característica dos jogadores, tem 20% ali que só o dia a dia vai me dar. E a partir de agora eu começo esse processo. Bom, aí está a terceira parte, então. Nós temos mais 2 partes, mas são muito longas, né? Temos mais aí uns 20 minutos ainda de entrevista, e eu sei que vocês não têm paciência para assistir um vídeo de quase 1 hora. Então eu vou trazer amanhã, no outro momento, a parte 2 da entrevista, ok? Hoje nós paramos aí nesses 3 pontos. Mas o que vale deixar claro é justamente a clareza, né? Com que ele explica, que ele responde às perguntas, né? Sempre com clareza, objetividade e muita inteligência. O Roger não é bobo. Até perguntado sobre o Gabriel Carvalho, ele deixou bem claro, né? Tem que ter não só a técnica, tem que ter o mental. E ele gosta de aproveitar jogadores da base nos treinamentos dos profissionais. E também, se precisar utilizar alguém, ele utiliza. Agora, se o jogador que é da base voltar à base e fazer marra, não joga mais com ele. Ele deixou bem claro, o mental é muito importante. Pelo visto, ele gosta de botar cada um no seu lugar. Beleza, pessoal? Chegaram até aqui comigo, não se esqueçam, né? Deixa o likezinho, inscreva-se no canal e ativa o sininho para ver a segunda parte da entrevista, que eu vou trazer no próximo vídeo. Tá? Uma boa noite para você. É tarde também, né? Tchau.